Olá, bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o capítulo 7, que é o capítulo de espanhóis na América, tá bom? Nesse capítulo 7, nós iremos estudar sobre como os astecas e os incas foram destruídos pelos espanhóis. Quando eu digo destruídos, quero dizer que os espanhóis entraram nesses impérios e acabaram tirando do poder os seus respectivos imperadores. Nós vamos ver exatamente como isso aconteceu, tá? Mas apesar desses imperadores terem sido destituídos do poder, a cultura inca e a cultura asteca se manteve viva, né, na América, tá? Então não foi uma destruição total, foi apenas uma desestruturação do império que existia nessa região, tá? Essa primeira parte do livro, ela demonstra o confronto entre os espanhóis e os astecas. Como vocês podem ver, os espanhóis ali munidos de armas de fogo, com uma armadura, e os astecas ali com as suas roupas de guerra, lanças e os seus símbolos religiosos, tá? Na primeira página do livro de vocês, ele vai falar sobre o nascimento do novo mundo. Ou seja, ele vai falar sobre o contato dos espanhóis com essa América que era desconhecida para eles. Então, quando houve o encontro entre os espanhóis e esse novo mundo, que era a América, foi um choque muito grande, um choque cultural, uma surpresa em relação ao meio ambiente, uma surpresa em relação aos povos que viviam nessa região. Tudo era novo, tá? O cara que vai encontrar a América primeiro vai ser o Cristóvão Colombo, no ano de 1492, tá? Ele estava navegando pelos espanhóis, em nome dos espanhóis. Não vão confundir o Cristóvão Colombo com o Pedro Álvares Cabral. O Cristóvão Colombo e o Pedro Álvares Cabral, os dois eram navegadores. Só que o Cristóvão Colombo navegava para a Espanha e o Pedro Álvares Cabral para Portugal. Cristóvão Colombo chega primeiro na América. O Pedro Álvares Cabral chega só em 1500, 8 anos depois que Cristóvão Colombo chega, tá? A diferença é que o Cristóvão Colombo chega numa parte da América e o Pedro Álvares Cabral chega na outra, tá? Quando o Cristóvão Colombo chega, ele não encontra logo toda a América, ele encontra uma parte da América. É por isso que quando Pedro Álvares Cabral encontra o Brasil, é um território novo, porque Cristóvão Colombo não tinha chegado nessa parte, tá? Mas agora vamos falar só da parte dos espanhóis, da parte que Cristóvão Colombo encontrou. Então foi isso. Quando Cristóvão Colombo chegou, ele encontrou um povo muito distinto dele, um povo que muitas vezes andava sem roupa, um povo que tinha uma religião diferente, um povo que falava diferente, um ambiente, uma natureza diferente. Então, houve aquele choque, né? Aquele choque cultural. Na cabeça dos espanhóis, esses povos que eles encontraram na América eram povos inferiores, eram povos sem civilização, eram povos sem Deus, eram povos que precisavam ser civilizados. Então, havia essa visão de que os espanhóis eram superiores a esses indígenas, tá? Aqui nessa outra parte, ó, o encontro entre dois mundos, ele vai falar pra gente desse primeiro contato entre os espanhóis e os nativos. E ele vai explicar que esse contato entre espanhóis e nativos, ele vai se dar de maneira diferenciada, dependendo do navegador e dependendo do povo que ele encontrar, tá? Alguns contatos foram bem amistosos, bem tranquilos, outros já foram mais violentos, tá? No caso aqui dessa imagem, ó, a gente vê os indígenas oferecendo ouro para o Cristóvão Colombo, recebendo ele muito bem. Essa chegada dos espanhóis à América trouxe consequências muito graves para a América e para os indígenas que aqui viviam. Por quê? Porque esses indígenas eles acabaram adquirindo doenças que eles pegaram dos espanhóis para as quais eles não tinham imunidade. Então, por exemplo, gripe, varíola, sarampo, eram doenças que muitos indígenas morreram porque eles não tinham defesa no corpo
para essas doenças, certo? Outra coisa, muitos nativos morreram também em conflito com esses europeus, tá? Muitos nativos morreram em guerras. Por exemplo, nós vamos ver que muitos astecas morreram. Então, esse conflito, esse encontro entre espanhóis e indígenas também gerou violência, certo? Uma coisa interessante, não ligada a essa parte da violência, mas ligada à parte de comida. Muitas coisas que existiam aqui na América não existiam na Europa. Então, por exemplo, o milho, a mandioca, a batata, o tomate foi levada daqui pelos espanhóis e aí passou a ser consumida lá na Europa, porque antes não existia, certo? Na página seguinte, o livro de vocês já vai começar a falar... Opa, deixa eu virar aqui. Da destruição do Império Azteca, tá? O que acontece? Você tem que aprender essa parte do assunto por etapas, tá? Como assim? Primeiramente, saber que nós vamos estudar a destruição dos dois impérios, tanto do Império Azteca quanto do Império Inca, e que nessa aula agora vai ser sobre o Império Azteca, tá? O que aconteceu? No ano de 1519, vai chegar no México, tá? Um navegador chamado Hernán Cortés. Tá tudo dizendo aqui no livro de vocês. O Hernán Cortés, ele vai passar alguns meses passeando pelo México, passeando pelo território do Império Azteca para conhecer, para sondar e tudo mais. E quando for no final do ano, em novembro de 1519, o Cortés vai chegar na capital do Império, que é Tenochtitlán. Tudo isso nós já aprendemos sobre o Império Azteca, sobre a capital, sobre o modo como esse império foi fundado. Lembra daquela história do cacto, da águia, com a cobra na boca? Pois é, foi sobre o Império Azteca que nós estamos falando. E agora nós vamos ver como é que ele foi destruído, tá? Então, o Cortés, ele chega na capital e ele é muito bem recebido pelo Montezuma, que é o imperador. Nos primeiros dias ocorre tudo bem, só que uma semana depois, o Cortés manda prender o Montezuma e assume o controle do império, simplesmente, tá? Então, o Montezuma é preso e o Cortés assume o controle do império. Os astecas não se rebelam, para eles preferem não se rebelar, mas aí quando em uma cerimônia religiosa os espanhóis acabam matando cerca de 2.000 astecas, a população se revolta. A população expulsa os espanhóis de Tenochtitlán. Ao invés dos espanhóis... e nesse meio tempo, o Montezuma acaba morrendo, tá? Ao invés dos espanhóis serem expulsos de Tenochtitlán e irem embora para a Espanha, voltarem para a Europa, não. Eles se mantêm no México, se mantêm no Império e vão buscar a ajuda dos inimigos do Montezuma, dos inimigos dos astecas, tá? Aqui na outra página, creio eu, que vai dizer... Não, essa parte que fala sobre o comércio. Deixa eu colocar na parte. Na continuação. Muito bem. Aqui, ó. Ao invés do Cortés ir buscar... ir embora para a Espanha, já que já deu tudo errado lá no Tenochtitlán, não. Ele fica no Império e ele vai buscar a ajuda dos inimigos dos astecas. Quem eram os inimigos dos astecas? Eram os povos que os astecas dominaram, tá? Então, ele vai buscar a ajuda desses povos, vai formar um exército e vai voltar para Tenochtitlán e vai cercar a cidade. O objetivo de cercar a cidade vai ser isolar a cidade para impedir a entrada de alimentos e para impedir também que os astecas fujam. Então, quando o Cortés invade Tenochtitlán já está fraca, os astecas já estão fracos, então já é muito fácil a dominação, certo? Então, o domínio dos astecas foi mais ou menos assim. O Cortés chegou, prendeu Montezuma, passou a dominar o império. Há uma reviravolta, porque ele acaba sendo expulso depois da morte de 2.000 astecas em uma cerimônia religiosa, mas ele volta
com o exército, cerca a cidade e toma a cidade de Tenochtitlan. A partir daí, os astecas estão dominados e estão no controle dos espanhóis. O livro de vocês, ele é bem claro, ó. Ele dá 3 motivos principais para a derrota dos astecas. Ele diz que os astecas foram derrotados por causa de 3 coisas: os aliados que os espanhóis conseguiram fazer, as armas que os espanhóis tinham, a superioridade bélica, né? Superioridade bélica é armas superiores. E as doenças que os espanhóis trouxeram, que acabaram matando muitos indígenas mesmo antes do conflito começar. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Foi para falar sobre esse capítulo, sobre esse início de capítulo e sobre a derrota dos astecas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a derrota dos incas. Um beijo, até a próxima.